Bom dia a todos. Esta manhã vamos à cidade capital do corpo humano, que é o cérebro. Observe onde fica a cidade capital. Está no crânio. E com o sistema esquelético é uma estrutura interna que nos faz ficar em pé. Mas quando se trata da cabeça, o sistema esquelético agora se torna uma estrutura externa. Ele se torna uma estrutura externa porque agora está protegendo o órgão mais delicado e, ao mesmo tempo, o mais importante do corpo. Mas quando você olha para a cabeça, verá 7 vias de acesso ao cérebro. Existem 2 orelhas, existem 2 olhos, existem 2 narinas e existe uma boca. Tudo que ouvimos ou já ouvimos, tudo que vemos ou já vimos. Tudo que cheiramos e tudo que colocamos na boca, seja comida ou bebida, tem um efeito no cérebro. Nossas decisões determinam nosso destino. Então, quão importante é que saibamos algo sobre a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões. Esta é uma área que muitas pessoas são ignorantes. O livrinho, O Ministério da Cura, que eu vejo, está lá atrás no saguão. Diz lá na página 127 que a única esperança de coisas melhores é a educação das pessoas em princípios corretos. É uma tragédia hoje que na Austrália 50% dos australianos estão. Ou sofrerão de alguma forma de doença mental. E 1.700 casos de Alzheimer estão sendo diagnosticados todos os dias na Austrália. Esses números indicam que muitas pessoas não entendem seu cérebro. E eles não percebem que temos mais controle sobre nós mesmos. Sobre o que fazemos e até mesmo sobre o que dizemos, do que pensamos que fazemos. Então, neste curto período que tenho com vocês esta manhã, gostaria de apenas abrir a porta um pouquinho e mostrar a vocês as partes do nosso cérebro onde tomamos nossas decisões e o que as influencia. Então, vamos começar olhando para o cérebro. Agora, o cérebro visto de lado parece um pouco assim, e há o que é chamado de sistema límbico. E o sistema límbico basicamente ocupa essa parte do cérebro. E esse sistema límbico é frequentemente chamado de cérebro emocional. E eu acho que todos nós sabemos sobre emoções. E eu acho que todos nós sabemos que as emoções não são um guia muito bom porque elas sobem e descem como o vento. Mas há outra parte do nosso cérebro que Deus projetou para realmente controlar esse sistema límbico, essa parte emocional do cérebro. Então, para fazer isso, vamos dar uma olhada no cérebro de cima para baixo. De cima para baixo. Você vai olhar para o cérebro assim e na parte da frente do cérebro, e vamos chamar isso de lado direito do cérebro e lado esquerdo do cérebro. E eu acho que a maneira como você está olhando está exatamente na parte certa do cérebro. Você poderia chamar isso de seção do eu não quero, que está lá embaixo. Desculpe, não é o eu quero, é o eu não quero. Agora, essa é uma parte muito importante do cérebro, onde isso é muito importante não. Eu não vou fumar aquele cigarro, não. Eu não vou tomar aquela xícara de café. Não, eu não vou comer aquele grande bife. Eu vou comer uma tigela de lentilhas em vez disso. E na parte esquerda do cérebro está o eu vou. E a parte do cérebro que diz eu vou também é muito importante porque vou sair da cama e me exercitar esta manhã. Eu vou me deitar cedo. Eu vou tomar decisões que são úteis para o meu corpo. Então você tem o eu não vou. E você tem o eu vou. E precisamos de um pouco de equilíbrio nisso e é aí que chegamos. Bem no centro está a parte do cérebro que diz eu quero. Eu quero um corpo saudável. E se eu quero um corpo saudável, então eu posso acionar o eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso. E Deus projetou o nosso cérebro de forma que esta parte do cérebro, bem, aqui no centro, é onde estão nossos objetivos. É chamado de córtex pré-frontal. Às vezes é chamado de lobo frontal. E é aqui que está a nossa vontade. É aqui que tomamos nossas decisões. E o eu quero ou o eu desejo se espalha pelo eu quero. Na verdade, é isso que deveria governar nossas decisões. E isso é tão importante porque nossas decisões determinam nosso destino. Então, na parte frontal do cérebro, é aqui que está o nosso
intelecto. É aqui que residem nossos poderes de raciocínio. E é aqui que o julgamento acontece. É nessa parte do cérebro que Deus se comunica com o homem. Em Isaías 1,18, a Bíblia diz, venham, vamos raciocinar juntos. Você vê, é aqui que o raciocínio acontece. O que eu devo fazer? Devo ficar na cama e ter mais 1 hora? Ou devo sair da cama agora? E isso influencia se fazemos o eu quero ou o eu desejo. Foi assim que Deus planejou. Infelizmente. Há muitas coisas que as pessoas fazem hoje em dia que, na verdade, as deixam confusas ou comprometedoras. A parte onde estão nossos objetivos, a parte onde estão nosso intelecto, razão e julgamento, e temos analisado isso esta semana, embora eu não tenha definido exatamente assim. Então, a desidratação compromete isso. Noites mal dormidas comprometem isso. A falta de exercício compromete isso. Comida ruim compromete isso. Ar poluído compromete isso. Então, por outro lado, quando estamos bem hidratados, quando dormimos bem, quando temos comida nutritiva em nossos corpos, quando estamos respirando ar fresco, estamos recebendo sol todos os dias. Então, a parte do eu quero, na verdade, um autor chamou isso de o guardião. Esse é o guardião que, na verdade, influencia as vontades e os desejos. Parte do cérebro, que é claro, é afetada pelo sistema límbico, que é a sua parte emocional, a parte do cérebro que sente. O que eu gostaria de fazer esta manhã é usar isso como meu ponto de partida. As 7 leis mentais que governam o cérebro e mostrar como você pode reprogramar seu cérebro, mostrar como você pode, na verdade, mudar até mesmo a maneira como você pensa. Não é uma boa notícia? A primeira lei é a lei da causa e efeito. O efeito segue a causa com um grau invariável em toda a natureza. E nunca se deve culpar o efeito como se fosse a causa. Uma senhora veio até mim e disse, eu encontrei a causa de todos os meus problemas. Eu tenho síndrome da fadiga crônica. Eu disse, não, essa não é a causa de todos os seus problemas. Isso é, na verdade, o efeito. Mesmo quando alguém diz, eu tenho depressão, você sabia que não se pode simplesmente ter depressão? A depressão é, na verdade, um efeito, não é uma causa. Há um livro muito interessante de um médico americano chamado Dr. Neil, é chamado de depressão, numa saída. Cada capítulo começa com a história de outra pessoa, mostrando como ela superou a depressão, usando alguns dos princípios simples que estou mostrando a você agora e alguns dos princípios simples que venho mostrando a você durante toda a semana. A desidratação afeta a depressão. Noites mal dormidas afetam a depressão. Então você pode ver o que estamos fazendo esta manhã. Estamos juntando aquelas 8 leis físicas que analisamos esta semana e estamos unindo as 8 leis mentais. Devemos sempre estar com o nosso chapéu de detetive. Você sabe, recentemente eu consultei um detetive particular e disse a ele, você é um detetive particular, eu também sou. Eu amo o detetive. Trabalho de descobrir por que alguém tem uma certa condição. É a 3ª lei do movimento de Newton. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Provérbios 26, verso 2, afirma que a maldição sem causa não virá. Você sabe o que isso significa? Nenhum problema acontece sem uma causa. Sempre há uma razão. Na verdade, dizer que alguém simplesmente tem algo é desafiar a ciência básica. Então, devemos sempre estar olhando para a causa de um problema. E, às vezes, o problema da depressão pode ser café demais, desidratação. Então, esse é o melhor lugar para começar. Quando alguém vem até mim pedindo ajuda com a depressão, você sabe que é isso que eu faço. Eu disse, comece a beber mais água. Comece. Reduzir o seu café. Você poderia parar de tomar café imediatamente, mas pode acabar sofrendo. Uma indicação clara de que isso não está te fazendo bem. Eu digo, comece a ir para a cama mais cedo, comece a limitar o tempo que passa com tecnologia, comece a avaliar seriamente o que você está assistindo e o efeito que isso está tendo no seu cérebro. Comece a se exercitar, mas eu não estou com vontade de me exercitar. Sim, esse é o seu cérebro límbico, emocional, mas o que você quer? Eu quero me sentir bem. Eu quero conquistar minha depressão, então eu vou me exercitar. Você consegue ver como tudo isso se conecta? A 2ª lei é a lei da escolha.
E a lei da escolha, como você pode ver, é determinada por isso. Eu quero o lobo frontal, parte do cérebro, seu guardião, onde estão suas metas. Isso é o que você sente vontade de fazer, mas isso é o que você realmente quer. Então, isso influencia suas decisões. E quando você está bem descansado, bem hidratado, bem exposto ao sol, bem exercitado e bem alimentado, essa parte do cérebro que diz eu quero é muito mais forte. Mas temos mais uma coisa chegando aqui, e isso é o hábito. Você já ouviu falar de hábito? O hábito pode ser nosso melhor amigo ou nosso pior inimigo. Para entender o hábito, eu vou desenhar uma célula do seu cérebro. Aqui está a sua célula cerebral, é a sua célula nervosa. E temos 1 trilhão dessas no nosso cérebro. Eles são os dendritos, ou as estações receptoras. E este é o braço que sai da célula nervosa. Esses são os pequenos filamentos na ponta. Eles são os botões. Aqui está a próxima célula nervosa. Nosso sistema nervoso é um sistema elétrico e ele não se toca. Eles não se tocam. Eles se comunicam entre si por meio de pequenos mensageiros químicos no cérebro, e esses pequenos mensageiros químicos pulam de célula para célula. Então, os mensageiros químicos entram, eles estão encapsulados no núcleo, e então são enviados pelo braço, entram nos botões, e em seguida são liberados para as próximas células nervosas. Agora, essas mensagens podem estar viajando a uma velocidade entre 2 e 200 milhas por hora. Bem, em uma crise, qualquer um que já esteve em uma zona de guerra sabe que você está se movendo, e se movendo muito rápido. Agora, mesmo que você esteja apenas sentado aqui, suas células cerebrais podem estar se movendo rápido, porque você está considerando tudo o que está ouvindo agora. E quando você está ouvindo as coisas que está ouvindo, seu cérebro está processando isso através do que você deseja. Na verdade, você provavelmente está ouvindo algumas coisas e deve estar pensando consigo mesmo. Eu não vou tomar mais aquele café. Ou talvez você esteja ouvindo algumas coisas e pode começar a dizer, eu vou fazer isso. Eu vou me deitar mais cedo esta noite para que eu vou acordar e eu vou... Você consegue ver que tudo se conecta através disso. É um cérebro incrível. Na verdade, a ciência ainda não entende totalmente o funcionamento completo do cérebro. Se alguém diz, você tem um computador, você tem o computador mais incrível do planeta, que é o cérebro. E você sabia que tudo o que está ouvindo hoje, você estará processando. Você estará processando através do que você deseja, através dos seus objetivos. Você estará processando isso através do seu intelecto, razão e julgamento. E você estará colocando em certos lugares. E quando você for dormir esta noite, idealmente, entre as horas, você deve conseguir ir para a cama até às 9. Que alegria! Alguém tem te mantido acordado a semana toda. Você não conseguiu ir para a cama até às 9. Quando você for dormir esta noite, entre as 21 horas e 2 da manhã, então seu cérebro começa a processar e a arquivar as coisas que você ouviu hoje. É um processo incrível. Como ele sabe onde colocar isso? Ele sabe onde colocar isso, porque é onde você quer que coloque. Então, se você ouvir que café não é bom, na verdade, isso interfere com os neurotransmissores no cérebro, causando um desequilíbrio químico no cérebro. Se você ouvir isso e pensar, bem, eu não me importo, eu quero meu café. Eu vou ter isso. Quando você for para a cama esta noite, isso vai colocar no lugar, eu vou continuar a ter isso. Você vê isso? Mas se você está convencido agora e pensa, não, eu não quero um desequilíbrio no meu cérebro, pela graça e pela graça de Deus, eu vou parar. Você consegue ver, provavelmente tudo isso está acontecendo no seu cérebro agora. Eu não consigo ler sua mente. Oi, ninguém mais pode ler sua mente. Somente o Deus do céu pode ler sua mente. E você sabe que quando você toma uma decisão, eu não vou fazer isso mais. Eu não vou assistir aqueles filmes da madrugada. Eu não vou mais jogar aqueles jogos tarde da noite, porque eu quero que meu cérebro tenha seu descanso e se recupere. Você sabe, assim que você toma essa decisão, Deus diz, ouvi você, entendi, e vou te ajudar a fazer isso. Na verdade, há um lindo versículo que está em Filipenses 4:13. Diz, posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Há um poder fora de nós que pode vir e ajudar. E é aí que tomamos essa decisão. Deus nos deu uma coisa maravilhosa quando Ele nos deu a escolha. Você vê, Deus não está em todo homem. Você nunca diria que Deus estava em Hitler, Mugabe, Stalin. Não.
Deus deu ao homem a escolha. E que tipo de aposta é essa? Você vê, Deus é um cavalheiro. Ele nunca forçará a entrada. Em Apocalipse 3, verso 20, há uma linda ilustração. Ele mostra a Deus à porta, batendo. Ele disse, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele disse, eu entrarei. Como abrimos a porta? Está bem aqui. O que você quer? Eu vou abrir essa porta. Ele entrará. Eu não vou abrir essa porta. Eu quero fazer as minhas próprias coisas. Deus diz, tudo bem. Ele é um cavalheiro, mas isso explica a dor que vemos no planeta Terra. Algumas pessoas dizem como Deus poderia permitir que isso acontecesse. Infelizmente, Deus deu à humanidade a escolha. Ele não queria robôs. Você quer que as pessoas te amem porque elas escolhem te amar ou porque elas têm que amar? Ame essa pessoa. Isso não acontece. Acontece, na verdade, há um nome para o amor forçado e esse nome é estupro. Na verdade, não há amor nenhum ali. Não, Deus é um cavalheiro. Ele faz um barulho, ele bate. Na minha próxima palestra, eu vou mostrar como ele me conquistou, porque eu estava muito longe de Deus quando eu era adolescente e no início dos meus 20 anos. Não, ele bate. E Deus quer que ouvamos e abramos a porta de acordo com a razão, o intelecto e o julgamento. Isso faz sentido. Quando você conhece uma pessoa, o que você faz? Você passa tempo com elas. Você conta a eles sobre a sua vida. Você escuta. Como você escuta a Deus? Você sabe quando Ele fala conosco? Muito cedo pela manhã. Então, como você ouve essa voz? Você tem que ir para a cama cedo na noite anterior. E há um versículo que está em Isaías 50, verso 4. Diz que me deu a língua dos sábios para que eu saiba como falar uma palavra oportuna. Para aquele que está cansado, ele desperta manhã após manhã. Ele desperta meu ouvido para ouvir como os sábios. Eu amo aquelas horas bem cedo. Da manhã, uma senhora disse, conhece-me, eu não consigo dormir. Eu acordo às 4 todas as manhãs. Eu disse, você não percebe que esse é o seu encontro com o Deus do céu? É quando Ele fala com você. Essa ainda é uma voz suave, mas Ele nos dá a escolha. E se você está assistindo coisas, se você está no computador, se você está nos jogos, se você está nos iPads, no Facebook até tarde da noite, adivinha? Ele vai estar te balançando, mas não consegue te acordar. Temos que fazer a nossa parte. Deus nos deu a escolha. E uma escolha que pode libertar os seres humanos de muita dor é a escolha de perdoar. Você vê, toda alma teve sua dor. Toda alma foi ferida. Toda pessoa foi usada e abusada em algum momento da nossa vida. Mas não é o que aconteceu conosco. É o que fazemos com isso. Não é à toa que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Eu estava correndo ladeira abaixo em Fiji. Há 11 semanas, tinha 20 alunos atrás de mim. As meninas conseguiam nos acompanhar. Tinha todos caras comigo. Estávamos correndo ladeira abaixo. E meu sarongue estava se enroscando. E eu tirei os olhos dos meus pés por 1 minuto para pegar meu sarongue. E havia pedras soltas. E meus pés escorregaram. E eu caí. E caí assim, com todo o meu peso neste braço. Bem, isso foi muito, muito doloroso. Você sabe o que Deus quer que eu diga? Obrigado, Pai. Eu não entendo que isso está me machucando, mas eu agradeço porque acredito que a partir disso, Deus pode me ensinar coisas grandiosas. Eu subi correndo com um cataplasma de batata, graças a Deus pelos remédios naturais, e fui dar uma palestra por 2 horas. Meu braço simplesmente adorava ficar ali. Giz, isso é difícil. Isso é na parte remota de Fiji. Mas você sabe, é incrível o que você pode fazer com a sua mão esquerda. Tente escovar os dentes com a mão esquerda hoje à noite. Uau, não é fácil. Algumas das coisas que passamos abrem nossas mentes para outras coisas. A boa notícia é que agora está 98% melhor. Na página 127 do Ministério da Cura, diz que o processo de cura e fortalecimento da natureza é gradual. E para os impacientes parece lento. Bem, eu te digo, eu sou impaciente e isso foi simplesmente lento demais para mim. Deus estava me ensinando paciência. Sim,
E quando eu, depois de 3 semanas e meia, fiz uma radiografia, disse que não havia ossos quebrados. E depois de 3 semanas e meia, eu ainda estava com ele amarrado porque doía. Você sabe, é importante ouvir o seu corpo. Ele adorava estar amarrado. Eu estava em Pugwash, Nova Escócia. Eu disse, Pai no céu, poderia encontrar um fisioterapeuta ou alguém que pudesse me dar um pouco de sabedoria sobre essa mão. E eu estou em uma reunião e 2 cadeiras acima de mim, um senhor idoso se estendeu. Ele disse, eu sou um cirurgião ortopédico aposentado. Você gostaria que eu olhasse para o seu braço? Deus, ele é bom. Quanto tempo levaria para eu marcar uma consulta com esse homem? Quanto eu pagaria? Sim, eu fui cirurgião ortopédico por 40 anos. Ele deu uma olhada na minha mão. Ele pressionou aqui e eu quase fui às alturas e ele fez algumas coisas. Ele disse, você tem um traumático. Tendinite do seu extensor do polegar longo. Sim, ele estava falando inglês. Ele disse, se você estivesse no meu consultório, eu colocaria um gesso nisso. Então eu fui até a farmácia e encontrei uma órtese que mantinha tudo reto. Louvado seja Deus. Você sabe, a Bíblia diz no Salmo 34, 19, diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Você sabe, seja o que for que você esteja passando, o Senhor tem uma resposta. E muitas vezes perdemos a resposta porque fomos dormir muito tarde e não ouvimos aquela voz da manhã. Nós temos uma escolha, o perdão. Uma escolha. Deixe-me contar a história de um homem que veio até nós. O nome dele era Doug. Eu perguntei, você teve uma infância saudável e feliz? Ele disse, não, eu não tive. Meu pai gritou comigo a vida toda. Ele tinha 40 anos, ele tinha câncer de próstata. Eu disse a ele, às vezes isso é tudo que você diz. Eu continuei seguindo em frente, porque eu podia ver que isso realmente o irritava. Ele ouviu todas as palestras. Ele ouviu sobre o poder do perdão. Ele ouviu sobre o fato de que o perdão é a única receita em todo o universo, que tem o poder de quebrar os laços químicos de hostilidade, raiva e ódio. O perdão corta as correntes que te prendem a um passado doloroso. O perdão te dá asas. Ele ouviu isso na palestra. Eu conversei com ele depois da palestra. Eu disse, Doug, você já ouviu falar sobre o poder do perdão? Você perdoou? Você não entende? Ele gritou comigo. A vida toda. Eu disse, eu posso entender. Isso deve ter sido muito, muito difícil, Doug. Mas você tem uma doença bastante séria agora. E eu acredito que para você se curar, você precisa perdoar seu pai. Você não entende? E a voz dele estava se elevando. Com medo e apreensão, eu empurrei um pouco mais. Eu disse, Doug, deixe-me levar 1 minuto. Você não entende? Então eu parei, eu recuei, eu estava ficando um pouco volátil lá dentro. Eu mudei de assunto. 2 minutos depois, Doug disse para mim, parabéns, Doug. Agora, o sistema límbico dele, o cérebro emocional dele, disse, não, faça isso. Você consegue ver isso? E a vida toda ele esteve guardando isso. Meu pai gritou comigo, meu pai gritou comigo, ele gritou comigo, ele gritou comigo, ele gritou comigo. Você consegue ver o que está acontecendo no cérebro dele? O que estava acontecendo no cérebro dele era que ele estava desenvolvendo um hábito muito forte, um caminho de raiva em relação ao pai dele. Na verdade, na primeira semana, eu o ouvi contando para outras pessoas, outros convidados. Meu pai gritou comigo a vida toda. Você consegue ver que ele está ficando cada vez maior. E quando na palestra ele ouviu para perdoar, você vê, não é uma decisão do cérebro límbico emocional, ou você nunca vai fazer isso. É uma decisão do que eu quero. O que eu quero ser livre. Note o que ele disse. Eu fiz isso. Nenhuma emoção ali, como poderia haver? Como poderia haver? Não espere pelas suas emoções, elas vão te segurar. Você vê, a terceira lei do cérebro afirma que suas palavras afetam seus sentimentos. Então não espere até se sentir assim, ou você possivelmente nunca fará isso. E quem gostaria de segurar essa dor?
É por isso que é tão importante conhecer seu sistema límbico, conhecer seu sistema de sentimentos emocionais. E entenda que seu guardião, tudo o que você deseja, é aí que você toma suas decisões. Na Bíblia vemos Jesus no jardim. Ele está orando, Pai, se for possível, deixe este cálice passar de mim. Ele sabia que estava prestes a ser crucificado. Note o que ele terminou dizendo, porém, Pai, eu não quero fazer isso. Em sua humanidade, note o que ele terminou dizendo. No entanto, não o que eu quero, mas o que você quer, Deus. Está tudo bem expressar? Nós temos cérebros emocionais, límbicos e complexos. Mas o que você quer? Você quer ser livre? Doug queria ser livre. Ele disse, eu fiz isso. Eu disse, parabéns, Doug. Você provavelmente tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. Quando ele disse, eu vou perdoar, qual ainda é o caminho mais forte? Meu pai gritou comigo a vida toda. Agora, da próxima vez que ele for tentado pelo que seu pai fez, ele tem uma escolha. Por qual caminho ele vai seguir? Porque ele não queria mais ser sobrecarregado com isso. Ele usou seu intelecto, julgamento e sua vontade, sua razão. E ele disse, eu não vou mais contar essa história, porque eu quero ser livre disso. Eu vou seguir meu novo caminho. E toda vez que ele era desafiado, ele dizia, eu perdoei, eu perdoei. Até que, eventualmente, ele tinha um novo caminho. E como ele não seguia mais aquele velho caminho, ele foi se tornando cada vez mais estreito. A pesquisa mostra que leva 21 dias para formar um novo hábito. 21 dias seguindo o novo caminho, é um caminho físico no cérebro. 21 dias sem seguir o antigo, ele vai se tornando cada vez mais fraco. Na segunda semana em que o Doug esteve conosco, eu não o ouvi mais contar a história. Algo mais havia acontecido. Outra coisa que a ciência nos mostra hoje é bastante incrível. Mas aquele pequeno livro, O Ministério da Cura, foi escrito há mais de 100 anos e ela realmente fala sobre isso. Ela diz que o luto, a ansiedade, o descontentamento, o remorso, a culpa e a desconfiança podem tender a quebrar as forças vitais e convidar a decadência e a morte para o corpo. Doug não percebeu que estava, na verdade, convidando a decadência e a morte para o corpo? Quando valorizamos ou alimentamos a negatividade, espinhos crescem entre os dendritos. Você vê, quando um pensamento negativo entra, vamos fazer isso com o Doug. Quando um pensamento negativo entra, meu pai gritou comigo a vida toda, não é justo. Vem como uma brisa através dos galhos das suas árvores, e nesse ponto você pode segurá-lo, nós podemos deixá-lo ir. Agora, a vida toda Doug tinha segurado isso. Ele gritou comigo, é injusto. Ele gritou comigo, e espinhos estavam crescendo. E ele tinha câncer de próstata. Essas são suas doenças psicossomáticas. Quando ele ouviu isso e com um pequeno empurrãozinho meu, ele tomou uma decisão. Eu não vou mais lá. Eu vou perdoar. Seus objetivos, sua razão, intelecto, julgamento disseram a ele, é hora de parar. Alguma vez já disse a você, é hora de parar. Porque ele segurar isso, ele está machucando o pai dele. O pai dele nem sabe. É a decisão mais egoísta que você já vai tomar. E é a melhor decisão egoísta que você já vai tomar. Porque você deixou isso ir e não está mais te machucando. Liberdade. Doug tomou a decisão de perdoar. Certo, eu vou... Sim. Sempre que ele for tentado naquele dia, eu vou perdoá-lo. Eu vou perdoá-lo. Ele não parecia ter nenhum sentimento ali. Isso importa. Não agora. Você pode ficar um pouco chocado com o que eu estou prestes a dizer. É um pouco leviano, mas é um fato científico. Finge até conseguir... Hein? Quem você estava fingindo?
Esse sistema emocional, selvagem límbico, precisa da rédea, precisa das rédeas. Aqui estão, aqui. E, eventualmente, ele se sentiu assim, porque suas palavras afetam seus sentimentos. Ele, obviamente, não se sentiu assim de imediato, porque ele disse, eu fiz isso. Mas, à medida que os dias passaram, esses sentimentos mudaram, porque suas palavras afetam seus sentimentos. E naquela noite, depois que ele tomou a decisão, houve um pequeno conflito algumas vezes naquele dia, mas ele se manteve firme. Quando ele foi dormir naquela noite, células pequenas foram ativadas. Elas são chamadas de células gliais. E suas células gliais são os aspiradores de pó do seu corpo. E há mais células gliais no seu cérebro do que células nervosas. E porque Doug tomou a decisão de perdoar. Quando ele foi dormir entre as 9 e as 2, as pequenas células gliais vieram e limparam todos os espinhos. A ciência agora está mostrando que o perdão tem um efeito fisiológico no nosso cérebro. Para limpar tudo, quando você está deitado na cama, prestes a dormir, apenas pense, uau, quando eu dormir esta noite, os aspiradores de pó do meu corpo vão limpar todos os espinhos. Meu cérebro vai processar corretamente, arquivar, organizar tudo o que eu fiz durante o dia. Coisas incríveis acontecem quando você dorme. O que acontece se você não dormir? Desculpe. Mas e se você estiver tendo dificuldades para dormir? Deite-se lá com as luzes apagadas, com todas as suas árvores de Natal fora do quarto, toda a sua tecnologia fora, a janela aberta. Você tem um travesseiro novo, lençóis limpos, está hidratado. Deite-se lá. Não consegue dormir. Comece a listar todas as coisas maravilhosas na sua vida. Estou em uma cama, eu não estou fora, em uma vala. Eu não estou em um campo de concentração e não fui espancado hoje. E eu tive uma refeição hoje, não como algumas histórias que li de pessoas em campos de concentração que tinham meia refeição por dia. Há tanto pelo que ser grato. Uma senhora disse, eu não tenho nada pelo que ser grata. Eu disse, eu percebi que você tem 2 pernas. Eu conheci um homem que não tinha nenhuma. Eu tenho olhos que veem. Você é cega. Você sabe o que uma senhora disse quando foi perguntada sobre sua cegueira? O nome dela era Fanny Crosby. Ela escreveu muitos hinos em nossos livros de hinos. Eles disseram, como você lida com a cegueira? Ela disse, oh, é maravilhoso. O primeiro rosto que eu verei será o lindo rosto de Jesus. Ela estava tão feliz com isso. Você vê, a felicidade é uma escolha. Vamos colocar mais alguns aqui. A felicidade é uma escolha. Nós não temos o direito de não ser felizes. Não, certo? Se você não está acostumado a sorrir, fique na frente do espelho e pratique. Pratique isso. Pratique isso. As mulheres que fazem botox fazem isso o tempo todo. A pele delas é tão esticada que puxa um sorriso. Apenas sorria. Você já percebeu com as crianças? Se você sorrir, sabe o que isso diz a elas? Eu te amo e está tudo bem. Posso ter isso? Desculpe, querida. Mais tarde, você sorri. Isso diz a elas que está tudo bem, mas você é firme. O perdão é uma escolha. Apenas faça isso. Apenas faça isso. Você vai melhorar nisso. A prática leva à perfeição. A prática torna permanente. A repetição é a mãe da retenção. E a repetição aprofunda a impressão. Esses caminhos são construídos em nosso cérebro. Podemos reprogramar nosso cérebro até o dia em que morrermos. Podemos reprogramar nosso cérebro. E se você disser que é bom, adivinha o que será. E se você disser que é terrível, adivinha o que será. Esse é o fator de escolha. O perdão é uma escolha e o amor é uma escolha. O amor não depende de sentimentos, porque nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional, sobe e desce como o vento. Então, há 21 anos, quando Michael O'Neill estava na minha cozinha e disse, olha, eu estive pensando nas coisas e acho que você e eu deveríamos nos casar. Eu disse, o quê? Eu conheci esse homem há cerca de 10 anos. Éramos apenas conhecidos. E ele está na minha cozinha me pedindo em casamento. Eu disse, isso é muito analítico. Ele disse, sim, eu sou uma pessoa muito analítica.
Eu disse, bem, eu acho que quando duas pessoas se casam, elas devem se amar. Você precisa pensar um pouco sobre isso. Ele disse, bem, eu estou muito atraído por você e adoro o seu caráter. E quando ele disse isso, eu pensei, sério? Estou muito atraída por esse homem e adoro o caráter dele. Eu simplesmente pensei que você não conseguiria chegar perto dele nem com um pau de 3 metros. Eu fui mãe solteira por 4 anos. Meu primeiro marido era dependente químico. Ele tinha sido pai solteiro por 3 anos. Ele tinha feito algumas pesquisas. Ele estava avaliando certas mulheres que conhecia. E por algum motivo, eu fui para o topo da lista. Ele disse que ia escolher a esposa de forma analítica, porque ele entende sobre esse sistema límbico emocional. Isso não significa que você escolha alguém de quem não gosta. É por isso que quando ele me disse, estou muito atraído por você, foi muito importante. E ele disse, e eu adoro o seu caráter. Eu disse, tudo bem, eu vou assim mesmo, mas você tem que lembrar, éramos amigos, éramos bons amigos. Ele disse, ok, não precisamos esperar, vamos nos casar, mas na verdade você não pode se casar naquele dia, você tem que avisar. Então nos casamos 2 semanas e meia depois. Você sabe, foi muito interessante que naquela tarde ele passou pelo prédio e meu coração começou a bater. E eu pensei, o que está acontecendo? E eu pensei, é verdade, eu vou me casar com ele. Eu não percebi o que estava acontecendo. Quando eu tomei a decisão de que eu iria me casar com você, na verdade eu tomei a decisão de que eu amaria esse homem. E agora era seguro colocar minhas emoções nisso? Eu não precisei segurá-los de jeito nenhum. Eu vou estar casada com o Michael por 21 anos. 21 anos em cerca de 2 semanas. Eu amo esse homem. Você sabe que ele nunca levantou a voz para mim? Você sabe que ele nunca ficou bravo comigo? Mulheres, não amamos isso. Homens, prestem atenção. Mas as mulheres nunca ficam enchendo o saco, porque isso nunca traz nenhum benefício. Nós 2 temos um papel a desempenhar, certo? Com certeza. Há um livro chamado Tenha um Novo Marido até Sexta-feira, e é do Keith Lemon. A mulher estava lendo o livro e ela o jogou no chão na metade e disse, livro estúpido. Tudo o que está fazendo é falar sobre mim? Exatamente. Suas reações. Amar é uma escolha. E essa escolha de amar pode ser alimentada ou pode ser negada. E há momentos em que não devemos colocar nosso amor em um objeto que é inseguro ou que não nos pertence. E o amor, nosso amor, deve ser colocado em um objeto que é seguro, que é nosso. Para cuidar. Deve ser alimentado com palavras ternas e ações amorosas. Uma senhora disse para mim, Bárbara, isso me irrita a maneira como você serve seu marido. Eu gostaria de te levar para casa e te treinar. Eu disse, mas meu marido me trata como uma rainha. Aham. Uma senhora disse, bem, eu não vou tratá-lo como um rei até que ele me trate como uma rainha. Bem, adivinha como fazer ele te tratar como uma rainha? Você começa tratando-o como um rei. Você está ensinando ele. Suas palavras afetam seus sentimentos, então seja muito, muito cuidadoso com suas palavras. Provérbios 12, 18 diz, há aqueles que falam como as perfurações de uma espada, mas a língua dos sábios é saúde. Há algumas coisas que precisam ser ditas, mas você sabe o quê? Elas precisam ser ditas sob a orientação do guardião, de acordo com a orientação de Deus a quem você convidou, para entrar no seu lobo frontal para te dar sabedoria. E Tiago 1, verso 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe será dada. Mas que ele peça com fé, nada duvidando, pois aquele que duvida é como as ondas do mar, impelidas pelo vento e lançadas de um lado para o outro. Não deixe que esse homem pense que receberá algo do Senhor. E é por isso que diz em Hebreus 4, verso 12, na verdade. Um pouco mais abaixo, no verso 16. Portanto, cheguemos com confiança ao trono da graça, porque temos um Deus que nos ama. Seus filhos não podem vir com confiança ao seu trono, na sua casa. Nós nunca batemos na casa dos nossos pais, né? Nós simplesmente entramos direto. São nossos pais. Este é nosso pai. Suas palavras afetam seus sentimentos. Então seja muito cuidadoso com suas palavras. Suas palavras revelam seus sentimentos e você não pode deixá-los sair todos de uma vez. Alguns dizem que é seu direito expressar sua opinião.
É sua obrigação não expressar sua opinião. Você não sabe o efeito de suas palavras sobre quem as ouve. E o provérbio que diz: aquele que fala, a aquele que fala, como as perfurações de uma espada. Você sabe em quem as perfurações de uma espada mais doem? O orador. O orador está se machucando tanto quanto aquele que as recebe. E quando as pessoas falam com você assim, apenas deixe passar, sabe o que você diz? Coitado, ele tem um problema, você não precisa absorver isso. Suas palavras revelam seus sentimentos. O que acontece se você estiver chateado? E se você estiver chateado e com raiva, vá correr. Não pode correr? Então tome um banho frio. É Melbourne. Isso terá um efeito ainda melhor. Beba um grande copo de água, tome um pouco de chá de camomila. Calma. Acalme esse sistema límbico, esse cérebro emocional, até que seu guardião esteja forte. Existem algumas palavras que devem ser ditas. Colossenses 4, verso 6 diz: que sua fala seja sempre com graça, temperado com sal, para que você saiba como responder a cada homem. Suas palavras revelam seus sentimentos. Então você precisa lidar com eles lá atrás, lá na seção do que eu quero. E se você está acostumado a perder a cabeça, se você está acostumado com o que eles chamam de birras, você sabe? É interessante. As crianças nunca fazem birra por causa de outras crianças. Você já percebeu isso? Elas só fazem isso onde conseguem um efeito. Então, se você está acostumado a perder a cabeça, você pode reprogramar seu cérebro. Se você sentir que está vindo, corra. Corra ao redor do quarteirão 3 vezes. Os vizinhos vão achar que você é louco porque ainda está de camisola. Você sabe que isso é melhor do que perder a cabeça? E você vai melhorar nisso? Você vai melhorar nisso. E há um grande Deus do céu que diz: apenas me peça e eu te darei poder. Ele tem todo o poder. Quinta lei é a lei da adaptação. Nós temos um cérebro mutável. E porque temos um cérebro mutável, podemos reprogramar nosso cérebro. Há 2 provérbios que falam sobre isso. É interessante notar que a medicina só reconheceu isso nos últimos 13 anos. Um provérbio é Provérbios 13, verso 20, onde diz: aquele que anda com os sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído por causa da lei da adaptação. Também é chamado de neuroplasticidade. Conectado de forma flexível. O outro provérbio é Provérbios 22, 24, onde diz: não faça amizade com um homem irado, com um homem furioso não deves andar, para que não aprendas os seus caminhos. Por causa da lei da adaptação, quando eu vou para a América, as pessoas querem que eu fale em todo lugar. E às vezes eu acho que eles só querem que eu fale por causa do meu sotaque. Esse era meu amigo americano dando risada. Mas se eu vivesse na América por 10 anos, provavelmente eu teria um sotaque diferente por causa da lei da adaptação. Por causa da lei da adaptação, nosso cérebro pode crescer e nosso cérebro pode encolher. É verdade que existem coisas que danificam as células do cérebro. E se elas forem danificadas, não crescem novamente. Mas há 3 coisas hoje que a medicina está mostrando que podem estimular o crescimento de novas células cerebrais na parte do hipocampo do cérebro. 3 surpresas nós as analisamos esta semana. 3 surpresas causam a liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro. O fator neurotrófico derivado do cérebro é uma proteína que estimula a neurogênese. Neurogênese significa novas células cerebrais. Quais são as 3 surpresas? São surpresas. Prepare-se, você realmente vai precisar chegar ao eu vou para fazê-los, porque são surpresas. Jejum. Uma maneira fácil de fazer isso é ter um café da manhã como um rei, um almoço como uma rainha. E em seguida, fazer um jejum de 18 horas até a manhã seguinte. Ou venha para o retiro de saúde Misty Mountain, onde tornamos tudo muito fácil para você e você faz. 2 dias com sucos de vegetais e frutas. Isso é uma surpresa, é um choque para o corpo. Quando a comida para de chegar, esse é um choque. A próxima surpresa é terminar cada banho quente com um rápido banho frio. Perceba que eu não disse banho frio longo, eu sou gentil. Isso é uma surpresa. Você vai ver, é uma surpresa. Mas isso vai estimular seu cérebro a liberar o fator neurotrófico derivado do cérebro, novas células cerebrais. Número 3, treinamento intervalado de alta intensidade, correndo como se estivesse fugindo por 30 segundos ladeira acima.
depois fazendo uma pausa e fazendo isso de novo. Isso é uma surpresa. Sente que está morrendo? Então, as pessoas que têm assistido às minhas palestras, e vocês devem estar animados com isso, têm feito isso. Você está se sentindo inteligente agora. Novas células cerebrais. Outra coisa pode crescer. Toda vez que aprendemos algo novo, desenvolvemos outro dendrito. Eu adoro memorizar. É uma das minhas coisas favoritas de fazer. E toda vez que aprendo novos versículos, outro dendrito. Se você toca piano e aprende novas peças, há 3 coisas que a ciência mostra. São as mais poderosas para desenvolver novos dendritos. Uma é aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento musical. E memorizar versículos da Bíblia, porque a palavra de Deus é viva, poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até dividir, separando a alma e o espírito, e as juntas e a medula, e é um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Essa é a Bíblia. As pessoas acham que eu tenho uma boa memória. Eu realmente não tenho. Agora, aquela senhora que tocou piano, ela não começou a tocar ontem, tenho certeza. E eu não comecei a memorizar ontem. Leva um tempo. Quanto tempo leva para realmente se solidificar no seu cérebro? Provavelmente cerca de 21 dias. Eu aprendo um versículo por semana. Se eu fizer mais, tudo fica confuso e eu não consigo lembrar de nada. Então, toda vez que você aprende algo novo, outro dendrito cresce. Aquela única célula cerebral pode desenvolver 70 mil dendritos. Eu mal consigo entender isso. E você sabe o que a pesquisa mostra. Podemos estar crescendo novos dendritos até o dia em que morrermos. Então, há 3 coisas que podemos desenvolver. Podemos criar novos caminhos, podemos desenvolver novos dendritos e podemos até mesmo gerar novas células cerebrais. Deus é tão bom. E quanto ao encolhimento? Quando você perdoa qualquer um que já te machucou na vida, suas células gliais são ativadas para limpar todos os espinhos, e o caminho para aquela memória, na verdade, encolhe. Então, não precisa ser parte dos seus pensamentos diários. Essa é a boa notícia. Então, qual é a má notícia sobre o encolhimento? Se você não usar suas células cerebrais, você as perderá. Eu adoro a história do homem de 90 anos que aprendeu a tocar piano e do homem de 92 anos que se formou na faculdade de Direito. É hora, alunos. Número 7. A última lei é a lei da diversificação. E a lei da diversificação afirma que quando algo é tão firmemente negado, a ponto de não deixar nenhuma esperança para isso, o cérebro tem a capacidade de se desviar para outras atividades. Eu amo essa lei, porque às vezes Deus fecha uma porta, mas qual é o ditado? Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Um homem italiano me disse, não. O que dizemos é que quando Deus fecha uma porta, Ele abre 2. Você encontrou isso? Quando eu machuquei meu braço, algo aconteceu comigo na semana anterior. Eu estava em Warburton, dando palestras, como estou fazendo esta semana, e meu homem de confiança, ele era o cara que estava com o queijo. Ele estava cuidando do sistema de som, correndo de um lado para o outro. Ele tinha um braço e era o braço esquerdo, e ele tinha cerca de 63 anos. E toda vez que eu olhava ao redor, ele estava lá. O que você quer que eu faça agora? Eu perguntei, como você perdeu seu braço? Ele disse, eu tinha 7 anos. E ele disse, foi um acidente na fazenda e eu fiquei preso em um auger ou algo assim. Ele disse, quando eu acordei no hospital na noite depois que aconteceu, ou na manhã seguinte, ele disse, eu me sentei na cama e disse, enfermeira, me traga uma caneta e papel. Eu tenho que aprender a escrever com a minha mão esquerda. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. E a felicidade não são coisas, não é o que está acontecendo com você, é uma escolha. É uma escolha e temos tanto para nos alegrar, tanto para nos alegrar. Então, quando Deus fecha uma porta, e às vezes Ele fecha, Ele abre uma janela, e assim, na semana seguinte a isso, eu caí e machuquei minha mão. E eu não tinha direito de reclamar, porque eu ainda podia usar meus dedos. E eu tinha outra mão, e eu tinha um homem, uma memória no meu passado, que era meu melhor ajudante. Ele tinha um braço.
Então, quando Deus fecha a porta, diga: obrigado, Pai, porque Deus só faz o que é melhor para nós. É como um pai que diz a uma criança: não, você não pode ir ao parque de skate agora. Eles sentem que foram injustiçados. E então, 10 minutos depois, começa uma grande chuva. 10 minutos depois, o tio chega. Então você sabe. E então a criança percebe que, na verdade, foi uma boa decisão não ir ao parque de skate. É uma ilustração muito simples que mal pode ser comparada com algumas das coisas que acontecem em nossas vidas. Mas Deus conhece o fim desde o começo. Ele te ama com um amor eterno. E não é por acaso que você está aqui hoje, e não é por acaso que eu estou aqui hoje. Mas Ele não tira a nossa escolha. Então você pode ver, pelo que eu te mostrei esta manhã, que você pode reprogramar seu cérebro até o dia em que morrermos. E quando começamos a reprogramar nosso cérebro, não será fácil. E eu tenho certeza de que a senhora que tocava piano, quando ela começou a tocar, não soava muito bem. Isso significa que ela desistiu? Ela obviamente não desistiu, porque é muito bonito. É a mesma coisa com qualquer coisa que fazemos. E é aí que entra o eu vou. Eu vou fazer isso, eu vou continuar com isso. E Deus diz: estou tão feliz que você tomou essa decisão, eu vou te dar um pouco de ajuda ao longo do caminho. Então eu oro para que você olhe para o seu cérebro de forma diferente. E minha oração é que você aceite o desafio de reprogramar seu cérebro. Reprograme seu cérebro para que você possa ter uma vida mais saudável, feliz e isso que Deus quer. Ele diz: eu oro acima de todas as coisas para que você prospere e esteja em saúde. Obrigado.